Oi pessoal, essa é a quarta aula do curso de Godot, curso básico de Game Design. Nas primeiras aulas nós vimos as configurações básicas do que é projeto, do que é cena e do que é nó. E aí começamos a mexer um pouco com o nó Animation Player. Na segunda aula nós começamos a entender melhor a interação entre os nós, a um passar na frente do outro, a relação de pai, filho, irmãos, e nós começamos a ver como é que no código mesmo a gente pode adicionar comportamentos, adicionar propriedades a um nó. E na aula anterior, a terceira, a gente passou a aula quase toda conversando sobre o script, sobre GDScript, sobre como configurar variáveis, que tipo de informação a gente pode colocar nas variáveis, e fizemos uma forma bem rudimentar de movimento para o nosso personagem. Hoje nós vamos alterar essa forma de movimento, vamos corrigir isso porque tem alguns problemas com a forma como a gente estava fazendo esse movimento. Então eu vou reabrir aqui o nosso mesmo projeto na Godot. Aula 1. E a gente estava trabalhando ontem nessa cena jogador, ok? Vou reabrir aqui o nosso script e a gente estava fazendo assim. Nós configuramos para que, apertando cada tecla do direcional, para cima, para baixo, para cima, para direita, para esquerda, ele altera a posição do nosso nó na cena. Isso aqui é uma coisa que você vai poder fazer para algumas coisas, mas para um personagem não é a melhor forma, porque a gente não está efetivamente movendo ele no espaço, a gente está quase como se a gente estivesse teletransportando ele de posição em posição. A gente está mexendo direto na propriedade do nó, que é a posição. Esse position aqui, ele vai alterando a cada frame, ele coloca mais 6 pixels na posição dela. E por que isso não é a melhor forma para a gente mover o nosso personagem? Porque dessa forma ele não vai colidir com outros nós, ele não vai ser barrado por uma parede, porque a gente está dizendo com todas as letras, é como se a gente não estivesse pegando um carro e se movimentando, é como se a gente estivesse dizendo: agora você está na latitude e longitude X, agora na Y, agora... Então ele ignora o que seria um movimento normal do que esse nó teria que viajar dentro da cena, ok? Mas eu fiz desse jeito na aula anterior para ficar mais simples a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui na hora de criar um input. Eu vou manter essa mesma velocidade aqui, e vou manter isso aqui para a gente olhar um pouco. Eu vou criar aqui uma outra função que eu vou chamar de movimento, que é essa que a gente realmente vai usar. Eu vou pegar aqui, vou colocar o delta como argumento para ela, porque a gente vai chamar essa função aqui dentro do nosso physical process e ele vai usar o delta como informação. Eu vou criar dentro dessa nossa função uma variável chamada movimento, ok? Ou move, para ficar mais simples, para a gente não misturar o nome da função com o nome da variável. Reparem que aqui no começo do nosso código eu já tenho uma variável. Essa variável aqui, ela vai poder ser acessada em qualquer parte do script. Ela é o que a gente chama de variável global. Já essa aqui que eu estou criando dentro de uma função, ela é uma variável local.
ela só vai poder ser acessada dentro desse escopo aqui, dessa fórmula, dessa função que a gente está fazendo, ok? Agora isso não vai ser muito importante, inclusive poderia estar colocando essa função aqui fora como variável global. Estou mostrando aqui vocês só a diferença. Esse move a gente vai determinar aqui que ele é um vetor 2 e vou colocar aqui ele como 0. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre o que é uma informação em vetor, né? É uma informação que ela tem um valor, mas não é só o valor, ela tem também um sentido e uma direção. Como o exemplo que eu usei, que eu acho que é o mais simples de entender, um exemplo de uma informação escalar, como temperatura, basta você dizer o número e qual é a unidade de medida. 28 graus Celsius, 30 Fahrenheit. Você só com uma informação você já sabe o que é que aquilo representa de impacto na vida, né? No que você esteja medindo, no que você esteja vivendo. Já para informações vetoriais, como por exemplo informações sobre movimento, você precisa desse valor, mas você precisa saber também qual o sentido e qual a direção. Se é horizontal, se está indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então o vetor 0 aqui na Godot, na verdade ele vem com duas informações. Ele tem o x e o y, ok? E aí esse x pode ser positivo ou negativo e o y pode ser positivo ou negativo. E aí isso vai compor a direção do movimento. Se o x está positivo, se o x está positivo, ele está indo para a direita, é no sentido horizontal, e ele está indo da esquerda para a direita. Se está negativo, ele está indo para a esquerda. Mesma coisa com y, para baixo positivo, para cima negativo. E a composição desses dois valores vai determinar qual é a direção que você está tomando. Se você quer que esse valor seja parado, né, se o personagem está parado, a gente vai usar como vector 2, não tem esse ponto aqui, né? 0 e 0, que é a mesma coisa daquilo que eu tinha digitado antes, vector 2.0, ok? Para Godot isso aqui representa exatamente o mesmo valor. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa mesma lógica que a gente usou na aula anterior, só que agora a gente vai estar interferindo nesse vetor aqui de movimento, certo? Como foi que a gente fez aqui? A partir de agora a gente só vai querer a gente vai fazer agora pegar esse dado da tecla de uma forma diferente. Aqui a gente fez com 4 condições independentes, né? Agora eu vou mostrar para vocês de um jeito um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Esse nosso move, ele é um vetor, então ele tem as duas informações, do x e do y. Vou pegar o ponto x dele, né? Ou seja, só o dado horizontal dele, e vou dizer que ele vai ser igual a o input a gente pode fazer com aquela outra forma que eu tinha falado, né, de get action string. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, da direita menos action string da esquerda. Por que eu estou fazendo isso? A partir de agora, como a gente vai usar uma função própria para movimento, a gente só precisa saber para que lado a gente está pressionando. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para nenhum, ou se é para os dois ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente vai tratar esse dado? Se ele estiver pressionando para a direita,
essa informação aqui vai ser um positivo. Se ele estiver pressionando para a esquerda, no nosso plano cartesiano lá da Godot, para a esquerda é negativo. Então isso aqui vai ser menos 1. Então, se eu estiver apertando para a direita, mas não estiver apertando para a esquerda, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Ok? Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Certo? 1 e 0. Então o total vai ser 1, ou seja, ele vai estar indo para a direita. Se aqui tiver 0, ou seja, eu não estou apertando para a direita e eu estou apertando para a esquerda, vai ser menos 1. Então o x ele vai ser para a esquerda. Se eu estiver apertando os dois ao mesmo tempo, um positivo menos um negativo dá 0. E se eu não estiver apertando nenhum, ele fica 0. Então, pode parecer um pouco mais complicado, mas essa informação ela vai ser mais limpa para a gente. Com uma linha de código aqui, eu, em vez de 8, né, eu estou pegando exatamente para que direção você vai estar apertando. A mesma coisa a gente poderia fazer com y. Só que aí, em vez de input.get action string, pega a ação, a força da ação, eu vou colocar para baixo, que é o positivo do eixo y, menos o input get action string para cima, que é o negativo. Essa é a forma que eu uso normalmente de pegar a direção do movimento que está sendo aplicada, porque eu acho ela bem mais funcional, assim, é o que eu quero de comportamento dos meus personagens normalmente, que se você aperte para o outro lado ele anula o movimento, e eu acho mais limpo, né? É só duas linhazinhas em vez desse monte de informação aqui. E pronto, com isso a gente já pode chamar a função de movimento da Godot para personagem, que é a move and slide. E aí aqui dentro a gente vai colocar esse move. Você pode ter outros atributos aqui dentro dessa função, mas ela só precisa desse vetor para indicar a direção que ela vai estar se movendo, né? Se você pensar bem, isso aqui é só essa informação da direção em que a gente está se movendo. E aí você vai multiplicar isso por uma velocidade, né? Que no caso aqui a gente estava usando essa variável global lá em cima de velocidade. Ok? Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Eu não sei, esse valor talvez seja muito pequenininho para essa estrutura, mas vamos testar. Mas aqui, reparem, ó, essa função ela não está em lugar nenhum, né? Ela está como uma função personalizada, como eu falei para vocês, acho que na segunda aula. Mas eu precisaria chamar ela aqui no meu Physical Process para ela ficar rodando a cada frame do jogo, né? Eu não vou apagar isso aqui ainda para a gente ter como referência, mas eu vou comentar ele, que aí a Godot não lê mais esse código, e dentro dela aqui eu vou chamar a minha função movimento delta. Vamos ver como é que ele funciona aqui a partir disso. Ó, como eu falei, ele está se movimentando, mas muito lento. Vamos aumentar bastante aqui esse número. Em vez de 6, ele vai ser 60. Talvez ainda seja pouco, ele ainda está bem lento, mas você vê que ele se movimenta nas 4 direções. Vou colocar aqui 150 para a gente ver como é que fica. Ok? Então, assim, essa aqui é a função que a Godot oferece para a gente, que é a forma mais fácil, mais prática e respeitando todos os... Aqui a gente realmente está movimentando esse personagem. Se a gente tiver outros elementos de cena, se tiver uma parede, ele vai se chocar com essa parede.
A gente não está mais a cada frame dizendo exatamente a localização que ela está. E eu posso já criar aqui um elemento para a gente ver ele se chocando. Mas eu queria ver se primeiro se ficou claro aqui o que a gente está fazendo, né? Ó. Eu criei aqui uma função para chamar de movimento e chamei essa função dentro do Physical Process. Isso é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, gente. Eu posso ignorar essa função aqui e colar todo esse conteúdo dentro de Physical Process. Ele vai rodar do mesmo jeito, ó. Isso aqui não precisaria nem existir desse jeito, né? Vou até comentar aqui pra gente ver. Ó. Ok? Mas por que eu fiz isso? De criar uma função, né? Criei uma função separada aqui e chamei ela dentro do Physical Process. Porque essa é uma forma mais organizada da gente manter o nosso código. Quando o código é pequeno assim, não faz muita diferença. Mas quando a gente já vai crescendo esse número de funções, pode ser interessante a gente criar várias funções, cada uma com seu determinado uso, e dentro do Physical Process a gente só chama ela quando a condição faz sentido, né? A gente pode criar no Physical Process só algumas condições para chamar essas outras funções. O que eu quero dizer com isso? Do jeito que está aqui agora, desse jeito aqui, ó, esses dados que estavam dentro da minha função movimento direto no Physical Process, ele vai estar sempre podendo se mexer. Não existe aqui condição para ele não estar se mexendo. Se eu organizo ele dentro da fórmula, como era o que estava aqui, ok? Aqui eu posso criar uma condição, ó. Se digamos que eu tenha aqui uma variável só para dizer jogador pode mover igual a true, certo? Eu criei aqui uma condição para dizer que em algumas circunstâncias o personagem vai poder se mover ou não. Por que eu faria isso? Digamos assim, quando você está aqui andando com seu personagem no jogo e você, por exemplo, leva um dano, por alguns segundos esse personagem ele perde o controle do movimento, ele dá um salto para trás, né? Assim, existem algumas circunstâncias em que você pode querer desabilitar uma função, né? Se fosse o caso, eu poderia dizer aqui, ó, se jogador pode mover igual a true, então eu uso o movimento. Se não, ele não deixaria. É porque aqui basta o... Quando... isso aqui vai confundir você. Deixa eu botar aqui um só pra gente... é porque eu tô determinando aqui, me confundi. Isso aqui foi uma coisa que eu falei na aula anterior, mas que eu não sei se ficou firme o suficiente. Quando você usa só um sinal de igual, você está atribuindo um valor, você está dizendo que o jogador pode mover é igual a verdadeiro. Você está dizendo que o valor de velocidade é igual a 150. Quando você quer consultar essa informação no if, você não usa só um igual, você usa dois, porque você não está mais querendo atribuir, você não está dizendo jogador pode mover é igual a verdadeiro, você está consultando se jogador pode mover for igual a true, certo? Mas enfim, o que eu estava querendo dizer com isso? Normalmente eu crio as minhas funções assim, separadas, para eu poder criar condições de usar ela ou não em algumas circunstâncias, ok? Então, desse jeito aqui que está o nosso código, o personagem vai se mover, ó. Ok? Agora a gente vai
mexer, vamos adicionar mais uma besteirinha aqui nesse nosso personagem para ele poder interagir com o mundo, porque até agora, ó, tudo que ele tem é o Kinematic Body, né, que é um nó para se movimentar, e um Sprite. Mas aqui, ó, no Kinematic Body, que é o nosso jogador, ele já tem um avisozinho aqui em amarelo, que aí ele diz que esse nó não tem uma forma, então ele não pode colidir nem interagir com outros objetos. Aí ele fala, considere adicionar um collision shape ou um collision polygon. Isso aqui foi até uma coisa que alguém perguntou nas primeiras aulas, se os nós também era o que a gente usava para criar collision shapes. O que é uma collision shape? Para Godot, isso aqui até agora é só uma imagem. E o que a gente fez até agora de movimentar ele, a gente está só movimentando uma imagem, que já é bastante coisa, mas isso limita muito para Godot a forma como isso pode interagir com o mundo. Ele precisa de uma área de colisão, ele precisa entender que essa partezinha aqui representa o corpo que a gente vai estar movimentando no jogo, e que quando ele esbarrar com alguma coisa, a gente vai querer que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, quando ele esbarrar com uma parede, a gente quer que ele seja barrado. Quando ele esbarrar com um inimigo, a gente quer que ele se machuque. Quando ele esbarrar com um item colecionável, como uma moeda, um coraçãozinho, uma estrelinha, que alguma coisa aconteça com isso. E para isso a gente tem que explicar para Godot qual é essa área de interação desse objeto. E tem um nó só para isso, na verdade tem dois diferentes que a gente pode usar. Eu vou clicar aqui em jogador, no nosso nó pai, né? Não vai ser no sprite, em algumas circunstâncias até pode ser, mas normalmente não. Vamos adicionar um nó, a gente vai botar collision. Ele tem as versões aqui em 3D, né? Mas o que vai interessar para a gente são as opções em 2D. E aí nós temos duas opções, collision shape 2D e collision polygon. A collision shape ela é mais simples, e aí ela pesa menos no carregamento da memória também. É a que eu normalmente prefiro usar. Mas o polygon é basicamente a mesma coisa, só que a forma dela pode ser mais irregular. Eu vou mostrar primeiro o shape, em outro exemplo eu uso o polígono para a gente criar. Criei, e aí tá aqui, ó, collision shape. Eu vou alterar o nome dele só para shape, para não ficar essa coisa grande. E aí ele tem um outro aviso aqui, ó. Ele diz que o shape, né, a forma, precisa ser adicionada a um collision shape. E aqui a primeira propriedade que ele tem, ó, no inspetor dele é exatamente essa, shape. E aí ele tem algumas opções aqui de formas, ó. Tem uma cápsula, um círculo, um polígono e um retângulo. Enfim, para esse jogo isso aqui não vai ser fundamental, a gente pode usar basicamente qualquer uma. Eu gosto muito de usar essa cápsula, ó. Ela tem um formatozinho que eu acho bem agradável. E aí o que é que a gente vai... Onde é que a gente vai botar esse collision shape? Eu gosto de botar já bem pertinho dos pés, ó. Dentro ainda da imagem, mais perto dos pés. Por quê? Porque essa collision shape especificamente que eu estou fazendo, ela vai ser principalmente para detectar o chão, para ele cair no chão. Então não é uma collision shape, por exemplo, para ele levar dano, né? Se fosse, aí talvez ela tivesse que pegar assim no corpo todo dele. Mas isso é uma coisa que você pode regular por esses nozinhos das pontas. Posso deixar aqui também, não vai fazer muita diferença. Eu só quero livrar um pouquinho dos pés dele, ó, para que quando ele encostar no chão ainda fique uma pontinha dos pés entrando. Mas é isso, pronto. Eu adicionei uma collision shape, que é um nó específico para isso, e eu dei uma forma para ele, né? Eu escolhi aqui na primeira opção um shape para atribuir a essa forma. Esse nosso personagem aqui está praticamente pronto. A gente poderia adicionar uma animação a ele, né, como já fizemos nas aulas anteriores, mas ele já tem, ó, vou salvar aqui e vou botar para rodar.
ele já tem um fluxo de movimento que esse movimento aqui já está completamente aceitável para você fazer um jogo. E ele já vai se chocar com alguns elementos. Ele não está se chocando aqui porque a gente ainda não tem nada, né? Eu vou criar uma cena nova aqui, só pra gente entender como é que funciona essa questão da colisão, certo? Então eu tenho aqui esse nó, eu vou puxar aqui pra dentro o nosso jogador. Ó, reparem que o nosso jogador agora, ele é uma cena, ele não é mais só um nó, ele não é só mais um sprite. Eu tenho aqui uma cena salva com o nome dele, jogador.tscn. E aqui quando eu puxo ele na nossa doca de cenas, ele não mostra mais os filhos, né? Ele não mostra mais aqui o sprite, a collision shape, mas ele mostra aqui, ó, que ele tem um script. Ele fala até o nome aqui do script, né? Se você para o mouse em cima. E ele tem também essa janelinha aqui, que ela quer dizer que isso é uma cena, não são só nós, né? Se eu clico aqui nessa ceninha, ó, ele vai abrir a nossa cena do jogador para a gente editar. Isso aqui é o que a gente chama de um package scene na Godot. É uma coisa que a gente vai usar muito. Lembra que eu falei na primeira aula que uma cena é formada por alguns nós e a gente pode usar vários nós para criar uma cena ou até outras cenas. Então aqui, por exemplo, digamos que isso aqui fosse uma fase do jogo, né? Fase 01. Isso é uma cena e dentro dessa cena eu já puxei aqui o nosso jogador. E eu posso adicionar outras coisas aqui, tanto outros nós como outras cenas. Eu vou criar aqui um outro tipo de nó que a gente chama de static body. Com isso aqui, inclusive, a gente completa os corpos que a Godot oferece como nó. A gente mostrou o rigid body, que ele cai, né, que ele tem ali uma gravidade, uma massa. A gente está trabalhando agora com kinematic body, que é o nosso jogador. E aí a gente vai começar a trabalhar com static bodies, que são corpos parados, né? É o que a gente vai usar para fazer parede, chão, normalmente. Eles não são nós projetados para se movimentar, embora eles possam se movimentar. É que nem a gente fez com o nosso kinematic body, que a gente botou uma gravidade nele, né? Ele não já vem pronto para isso, mas a gente pode acrescentar. Mas é uma forma simples de criar barreiras físicas no mundo, ou objetos que vão ficar parados, uma árvore, um caixote. Dá para você agregar informações a ele para ele interagir com o personagem ou com outras coisas no mundo, mas eles são projetados para ficarem parados mesmo. Então esse static body, ele é invisível, né? Você vê que apareceu aqui um nozinho. Se eu parar o mouse em cima, ele mostra, né? Static body. Mas ele não tem um visual. Eu vou chamar ele de plataforma. Aí eu vou adicionar ele, com ele selecionado aqui, eu vou adicionar um sprite. Aí eu preparei aqui um desenho para a plataforma, vou puxar aqui para a textura. Agora você já dá para ver aqui a plataforma, né? Vou botar aqui abaixo. Só que do lado de plataforma já está aquele avisozinho de novo, ó, falando a mesma coisa que estava falando sobre o nosso personagem, que não tem um collision shape e que, portanto, ele não pode interagir com o mundo. Eu posso salvar aqui só para eu testar para vocês verem. Salvei como fase 1, vou rodar essa cena. Meu personagem, ele se move, ele vai se mover em qualquer cena, porque o script está nele. Mas você vê que ele apenas atravessa a plataforma, né? Ó, ele não interage com ela, porque a plataforma não tem uma collision shape.
Dá pra ver também, ó, que a plataforma tá na frente do player, né? Isso porque eu falei para vocês também nas aulas anteriores que o que tiver mais para baixo aqui nessa organização da nossa doca vai ficar mais na frente. Então eu posso puxar o jogador aqui para baixo se eu quiser que ele apareça por cima na nossa plataforma, ok? Vamos agora adicionar uma collision shape. Vou adicionar agora o polígono, certo? Collision polígono na nossa plataforma. Eu não usaria o polígono aqui, é só pra gente mostrar pra vocês a outra opção, mas ele serve também. Você vê que ele não tem mais aquela opção aqui do shape como primeira propriedade, porque para o polígono você tem que definir exatamente qual é a forma dele, e aí para isso ele tem esses 3 botõezinhos aqui em cima, para adicionar um ponto, para editar um ponto e para excluir um ponto. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse adicionar e vou clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, aqui, aqui. Nenhuma dificuldade aqui também, né? Tipo, é bem uma estrutura básica de desenhar um objeto vetorial. Quando eu clico no último, ele cria uma forma. Agora, nossa plataforma, ela tem uma zona de colisão. Deixa eu rodar aqui o jogo pra gente ver se eles já estão se esbarrando. Ok, eu tô aqui pressionando para baixo, ó. E ele não atravessa mais em nenhum lugar. A área de colisão, eu posso até ativar aqui uma opção, ó, no debug, visible collision shapes, que aí quando eu estou rodando o jogo, eu vejo os shapes, ó. Você vê que a área do shape do jogador não deixa mais você atravessar o outro. Entenderam aqui o que a gente fez, pessoal? A gente criou uma plataforma com static body, a gente adicionou um sprite a ela e a gente adicionou uma área de colisão, assim como a gente adicionou no nosso player. Eu posso duplicar aqui essa plataforma e botar ela mais para cá, duplicar de novo e botar mais para cá. Isso aqui já é uma estrutura que já vai servir para a criação do nosso jogo, ok? Tem uma questão aqui que é a movimentação do nosso personagem não está da forma que é o que a gente quer para a plataforma, né? Que é o que? Que é o personagem, eu quero que ele tenha uma gravidade, que ele caia, a gente vai poder se movimentar para um lado ou para o outro, e aí a gente vai poder apertar alguma tecla para ele pular, mas ele vai sempre cair, né? Você vai pular e ele vai cair. Agora ele está com a livre movimentação, como se a gente estivesse vendo ele de cima para baixo, né? Tem alguns games que são assim, mas não é o que eu estou interessado em fazer aqui com vocês. Eu quero fazer mesmo como se fosse um Super Mario, como se fosse um Mega Man, né? É um jogo que como se você estivesse vendo a situação de lado, né? Que é o que a gente chama de side scroll. Então agora a gente vai voltar para o código do nosso personagem para a gente criar mais algumas propriedades nele para que ele caia, né? Para que ele tenha uma gravidade atuando nele o tempo todo. Mas aí eu queria que a gente fixasse bem o que nós fizemos aqui, né? De criar um static body, adicionar um polígono, uma collision shape e um sprite a ele. Tem uma coisa também que é legal de mostrar para vocês. Vou deletar aqui essas duas cópias das plataformas e uma coisa que você pode fazer, eu prefiro sempre fazer como a gente fez para o nosso play aqui, que eu criei um nó para ele, programei ele aqui todo básico na cena dele, salvei e depois eu puxo ela para dentro de outra cena. Mas você pode também, se você se sentir mais à vontade,
compor esse nó como a gente fez aqui com a plataforma. A gente já criou ele dentro dessa fase 1. Mas aí, gostei dessa plataforma, gostei do jeito que ela ficou, eu quero usar ela mais vezes. Você pode clicar com o botão direito nela aqui na nossa doca de cena, e você pode salvar esse ramo, né, esse branch, como uma cena separada. Aí ele vai pedir só o nome dela, vou chamar de plataforma mesmo e vou salvar. O que é que aconteceu aqui, ó? Ela ganhou aquele símbolozinho da cena, né, da claquete. E a partir de agora ela é uma cena própria. Eu posso clicar aqui nessa cena, ó, e ele abriu aqui a nossa plataforma. Para cá eu só teria que fazer uma coisa diferente do jeito que eu gosto de organizar. Porque o que é que aconteceu, ó? Vocês estão vendo onde é que está a posição dessa plataforma, ó, em relação à origem do mundo? Aqui ela está lá embaixo. Por quê? Porque na fase 1, no momento em que a gente exportou ela estava exatamente nessa posição em relação à origem da cena. E para a fase aqui é tudo bem, mas o que é que vai acontecer, ó, se eu puxar aqui outra plataforma, se eu instanciar outra plataforma aqui? Opa, eu instanciei, foi outro jogador, plataforma. Ela vai vir sempre nessa posição. E não é o que eu posso querer, né? Porque aqui a posição dela é relativa a essa origem do mundo. Então, normalmente quando eu faço isso, de criar aqui dentro de uma fase e depois exportar como uma cena, quando eu abro aqui ela na cena mesmo, isso aqui é a cena plataforma, eu gosto de pegar aqui a posição dela e eu zero, boto 0 no X, 0 no Y, e aí eu salvo aqui. Quando eu salvo na cena, se eu vier aqui na fase onde ela estava, ela volta para o 0, 0. E eu posso posicionar ela onde eu quiser. E aí se eu duplico ela, eu também posso. Mas se eu instancio aqui de novo, ó, ela vai lá para o 0, 0. Eu acho isso uma forma mais organizada. Uma coisa legal da gente discutir nesse momento também é que, por exemplo, se eu abro aqui a cena original, isso aqui é a cena. É onde tem todas as configurações dela e é onde eu estou pegando essa origem. Já na fase aqui são 3 instâncias dessa cena. Eu posso alterar aqui, eu posso deixar uma menor, ponto 5, ponto 5. E isso aqui eu não estou alterando no arquivo original, eu estou alterando nessa instância. E aí, diferente de que se eu altero na cena original, ela vai alterar em todas as instâncias que ela tiver. Então isso é que nem aquela história que a gente começou na aula anterior de por que armazenar informações nas variáveis. Se for um elemento que você vai usar em várias fases, algumas em uma fase, em várias fases diferentes, é sempre legal você salvar isso como uma cena separada. Seja você fazendo ela originalmente sozinho, que nem a gente fez com o jogador, ou seja você fazendo ela aqui dentro de uma fase e depois exportando. Ok? Eu vou, como última coisa dessa aula, a gente vai abrir aqui o nosso jogador, vamos abrir aqui o script dele e nós vamos criar um movimento de gravidade aqui, certo? Eu vou apagar aqui essa condição do se o jogador pode mover, ela não interessa mais pra gente. No fim das contas, o nosso movimento não vai ficar assim, né? Porque eu não vou ter esse movimento no direcional para cima e para baixo, eu só vou ter o movimento no X, certo? E o movimento do Y, ele já vai ser determinado por uma gravidade aqui, certo? Eu posso colocar assim, para o nosso movimento no Y, ele não vai mais ser determinado pelas setas, como estava antes.
o movimento para y, ele vai ser determinado pela nossa gravidade. Então a gente pode colocar sempre, por exemplo, a velocidade vezes delta, por exemplo. Opa, eu botei foi igual. Vamos ver como é que ficaria aqui esse nosso movimento. Opa, aqui eu já quero testar isso na fase, né, e não no jogador mais. Deixa eu dar um play aqui. Ó, ele está sempre caindo, ok? Vocês viram que não foi complicado, né? Eu adicionei aqui uma linha de código, mas eu peguei esse movimento da velocidade só porque ele já estava pronto aqui, né? Eu não quero que ele seja exatamente o mesmo valor. Deixa eu criar aqui o gravidade e eu vou colocar 80, por exemplo. E aqui eu vou substituir velocidade por gravidade. Por que eu coloquei vezes delta? Porque eu quero que ele faça isso a cada frame, considerando quanto tempo ele levou no frame anterior. Eu posso fazer sem isso? Posso também. Ó, mas aí ele fica um valor muito mais absurdo, né? Eu prefiro deixar ele ancorado com o que está acontecendo a cada frame. Ok? Só que agora eu vou precisar criar mais um códigozinho para quando ele tiver, para a gente poder pular, né? Porque agora é um jogo que você só cai. Deixa eu pegar aqui esse jogador, vou colocar ele aqui só para a gente testar essa queda mais. Ok? Estou pressionando aqui só para a esquerda, aqui não deu tempo. Vocês veem que o Moving Slide, ó, nessas curvinhas aqui ele não dá para perceber tanto, mas aqui no cantinho ele tenta subir ainda, ó. Ele gera um movimento bem mais natural do que aquela outra forma que a gente estava fazendo antes, só de teletransportar, né, de position. Vamos lá, vamos criar essas condições para ele pular. Aqui eu acho que já é uma oportunidade legal da gente refazer isso aqui tudo de outro jeito, né? Eu fui fazendo esse movimento da forma mais rudimentar possível sempre, pra gente ir adicionando complexidade aos poucos. Mas tem mais uma outra terceira forma, né? Essa é a segunda forma de movimento que a gente faz, que eu quero mostrar pra vocês. Como eu falei, essa aqui é a que eu acho mais simples, né? É o que eu uso normalmente. Mas vamos aqui do zero de novo para a gente ver outra possibilidade de movimento, certo? A gente vai criar aqui algumas variáveis. Vou criar a primeira a variável velocidade. Vamos colocar, sei lá, 150. Vou criar uma variável para gravidade. E aí a gravidade a gente pode colocar ela um pouquinho menor, né? Como a gente tinha colocado 80. E eu vou criar um terceiro valor para o pulo. Esses valores eu vou meio que colocando e depois a gente testa e qualquer coisa a gente altera. Por isso que é importante também eles estarem em variáveis para a gente só precisar mudar eles em um lugar, né? O pulo, ele tem uma peculiaridade, que como ele vai ser sempre para cima, né, você vai sempre aplicar uma força para cima. No y, para cima é negativo. Então qualquer valor que a gente queira colocar aqui, a gente já vai colocar ele no negativo. E eu acho que é legal o pulo ser um pouco maior do que a velocidade de movimento normal, né? O pulo normalmente ele é mais abrupto, né? Vou criar aqui, vou criar fora agora essa nossa variável do movimento, que a gente tinha chamado move, né? Por que eu vou criar fora? Da outra vez eu coloquei dentro da função e agora eu quero poder acessar ela de qualquer lugar. Ela vai ser um vector 2, né? Ponto 0, inicialmente o valor para ele estar parado, ou parênteses
0,0, é a mesma coisa, certo? Só mais uma vez mostrando duas formas diferentes da gente atribuir a mesma informação. Vou criar aqui primeiro a nossa função para o movimento, ok? Que nem a gente tinha criado da outra vez, né? Para depois chamar ela dentro do physical process, não importa qual é o que está primeiro aqui. Tá, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai, dentro dessa função aqui, a gente só vai tratar do move no x, certo? A gente vai primeiro dizer aqui que ele é 0. E aí, vamos criar uma condições aqui. Se o input ponto, se o botão direita for pressionado, e aí como eu estou usando just, né? Eu não quero just, eu quero a cada frame que ele está sendo pressionado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o move.x e vou adicionar a nossa velocidade, certo? Isso aqui no fim das contas dá no mesmo do que a gente estava fazendo, eu estou só mostrando outra forma da gente fazer isso. A gente tem uma velocidade atribuída aqui e no momento que a gente pressiona uma tecla, a gente adiciona esse valor na velocidade horizontal. E aí a gente vai criar a outra condicional aqui, pressed, para esquerda, left. E aí nesse caso o nosso move.x ele não vai adicionar, né? Ele vai subtrair a velocidade. Por quê? Porque no nosso eixo do x, para a direita é positivo, né? Para right eu adiciono a velocidade, para a esquerda eu diminuo. Então aqui eu criei uma formulazinha para o nosso movimento horizontal, certo? E aí eu vou chamar ela no nosso physical process, né? Func physical process delta. Vou chamar aqui o nosso movimento, ok? Então a partir daqui ele já está, toda vez que você aperta para a direita ele adiciona a velocidade da direita, e toda vez que você aperta para a esquerda ele reduz a velocidade, adicionando um valor negativo. O nosso move no y, ele vai ser, a gente vai adicionar a cada frame a gravidade, né, por delta, ok? E aí aqui é onde eu começo a fazer as coisas de um jeito diferente. Eu vou pegar aqui o move, e aí não é mais move x e o move y, eu já compus aqui em cima o que é que eu adiciono no move no eixo x, e aqui como é que vai ser o move y. E aí eu vou colocar dentro dessa variável, que é o movimento, que é um vetor 2, eu vou colocar a minha move and slide, tratando aqui dentro o dado do move. Por que eu estou fazendo isso? O move and slide, a cada segundo, a cada frame, ele está atualizando esse valor do move. Mas só quando eu coloco isso como a determinação do que é que vai preencher o move, é que essa fórmula vai considerar a cada momento o quadro anterior. Então ele vai acumulando os efeitos desse movimento, ok? Mas aí além desse atributo que a gente está passando aqui do movimento, eu vou indicar para ele que eu quero fazer esse movimento para cima, porque agora eu vou trabalhar com o pulo. E aí eu vou criar uma condição depois disso, que se o input aqui eu vou usar o action
just pressed, porque eu quero só no primeiro momento em que ele aperte a tecla para pular. Eu não quero que ele fique a cada frame. Eu só faria isso se eu quisesse fazer uma coisa assim, tipo um jato nas costas do personagem, né? Um jetpack que, enquanto a tecla está sendo segurada, ele está indo, que é o que eu estou fazendo com o movimento para a direita e para a esquerda. Enquanto você está segurando a tecla, ele anda para um lado ou para o outro. Eu vou usar o UI Accept, porque ele já vem configurado com Enter e o espaço é o que eu quero usar para dar um pulo. Então, o que eu vou fazer é, se eu apertar o espaço, o que ele vai fazer é que o move.y vai ser igual ao meu pulo. Então, assim, antes de chegar aqui, eu já tenho que estabelecer a gravidade, né? Nessa linha aqui eu estou estabelecendo. Então, esse dado aqui, ele já está determinando que a gravidade, que é exatamente o que a gente já tinha feito no outro modelo, né? Para ele ficar caindo constantemente. Depois disso, eu coloco que se eu aperto o botão do pulo, ele vai substituir o valor que tiver aqui no move y pelo meu valor do pulo lá em cima, que já está negativo, porque eu quero que ele seja para cima. Então isso aqui também é uma informação legal pra gente, assim, de, tipo, você pode ter, que é o caso dessa linha aqui, uma situação já acontecendo para o movimento no y, e aí eu crio uma condição que aí ele cria um pulo. Aqui tem mais uma coisa que eu quero colocar como condição. Eu não quero que ele possa pular a qualquer momento. Eu só quero que ele possa pular quando o personagem estiver encostado no chão. Então, para isso eu vou ter que usar aqui outra fórmula, que é uma fórmula não, na verdade é um dado que a Godot mesmo informa pra gente, que é o is in on, na verdade, floor. Ele tem algumas, ó. Ele já tem uma função para se ele está encostando no teto, se ele está encostando numa parede e se ele está encostando no chão. E foi por isso aqui que eu indiquei aqui no Move and Slide, faltou 2 pontos aqui, faltou dar um espaço. Eu já indiquei aqui no Move and Slide qual é a superfície que ele vai entrar em contato, né? Quando uma superfície, a parte de cima, estiver entrando em contato com o nosso personagem, ele vai considerar que ele está no chão. Deixa eu botar para rodar aqui para ver se funcionou e aí a gente discute mais sobre esses detalhes. A gravidade claramente está muito pouca, né? Mas você vê que se eu aperto o espaço aqui, ó, enquanto ele está no ar, ele não funciona. Porque ele só vai funcionar quando o personagem der positivo de que ele está encostando no chão. Vamos testar aqui com essa gravidade bem maior, vamos botar ela 250. Ainda é pouca, né? Vou colocar ela 600. Agora está mais realista, né? Talvez o nosso pulo esteja muito pequenininho também. Deixa eu colocar aqui. O pulo vai ser 500. Isso é uma coisa que você vai testando mesmo. Foi demais agora. Ou não, né? Para subir vai ser isso mesmo que a gente vai precisar. Então vamos voltar aqui para a fórmula só para a gente finalizar aí essa aula, reforçando aqui o que a gente fez de formas divididas, né? A gente atribuiu aqui uma velocidade, que vai ser o nosso movimento para os lados, uma gravidade, uma força para o pulo. E aí aqui fora a gente já criou essa variável de movimento.
que a gente é muito provável que esse tipo de variável que a gente vai querer manipular ao longo do nosso código, a gente inicia ela sempre vazia. E aí aqui eu criei uma função para o movimento, que eu fiz isso aqui de 3 formas diferentes ao longo da aula, né? A gente fez aquela versão básica que a gente já tinha feito na aula anterior, alterando o position Y e o position X, que não serve para o nosso movimento físico mesmo, não serve para entrar em contato com outras estruturas. A gente fez aquela segunda que eu apaguei há pouco, medindo a força para um lado e multiplicando ela pela velocidade. E aí a gente está fazendo essa terceira, que é mais simples ainda, que é quando você aperta uma das teclas, ele adiciona ou subtrai o valor da velocidade ao eixo que você está apertando a tecla, né? Aí eu chamei esse movimento, que é essa fórmula aqui, e adicionei aqui um movimento básico no Y, que é adicionar a gravidade vezes o delta, ou seja, adicionar a gravidade a cada tempo que foi carregado o último frame. Com isso aqui eu já tenho um movimento de andar para os lados e dele cair. Aí eu tive que adicionar, com isso incluindo aqui o Move and Slide, né? Ok? Aí o Move and Slide, eu adicionei esse segundo parâmetro nele aqui para ele identificar onde é o floor. E aí eu criei uma funçãozinha aqui para quando a tecla de espaço é apertada, se ele estiver no chão, ele substitui o valor da gravidade aqui pelo puro. Mas ó, isso só acontece exatamente no primeiro frame em que você aperta espaço, tanto que logo na sequência ele já começa a cair de novo. Se eu troco esse just pressed aqui por pressed, ó, o que é que vai acontecer agora no nosso código? Cada vez que eu aperto espaço, ele vai pular de novo, ó. Se eu segurar, se bem que não, como ele só pula quando está no floor, poderia ser também, ó. Acabou que deu no mesmo. Essas coisas a gente acaba que a gente vai tendo que ir testando mesmo. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é só que aqui eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu criei um se e coloquei outro se dentro, né? Eu estabeleci duas condições. Eu poderia fazer isso também desse jeito aqui, ó. Coloquei se a tecla for apertada, end is on floor. Opa, o end eu escrevi errado, né? Botei ADN, é AND. Aí eu posso apagar isso aqui. O que eu estou dizendo aqui para ele? Ele só vai dar esse resultado. Opa, faltou os parênteses aqui. Ele só vai dar esse resultado aqui se essas duas condições estiverem sendo atendidas. Eu posso colocar até uma terceira aqui. Eu nem sei qual é o limite desse. Eu acho que eu nunca usei mais do que 3 condições. Mas dá no mesmo essas duas opções. Você ter um if dentro de um if, como é aqui, ou você colocar as duas condições em conjunto. Ok? Deixa eu botar. Opa, faltou aqui o parênteses, né? De novo. Vamos rodar aqui o jogo só para ver se eu não quebrei nada. Ok? Então aqui a gente já tem. Esse é um movimento que eu já poderia usar em qualquer jogo. Não acho que ele precisa necessariamente de uma complexidade maior do que essa, não. Você pode variar muito. O primeiro jogo que eu fiz, que é o Interstellar Travel Package, eu estava um pouco além só desse estágio aqui de aprendizado, né? Eu acho que eu só sabia mais o que a gente vai aprender na próxima aula mesmo, assim, de fazer um menu, eu nem sabia fazer um menu, na verdade eu lancei o jogo e alguém reclamou que devia ter um menu e eu fui aprender a fazer menu e implementei e alterei no jogo, né?
era participando de um Game Jam que tinha 14 dias, eu lancei o jogo em 6, mas no dia seguinte eu fui atrás de aprender para fazer porque tinham reclamado. O jogo basicamente era isso, e o que eu fazia de diferente era que em cada fase as propriedades do mundo eram diferentes, a gravidade era diferente, mas isso aqui já é o suficiente para a gente fazer um jogo básico de plataforma sem muita complicação. Vamos encerrar aí por hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou mandem no e-mail. Amanhã a gente finaliza esse módulo básico. Eu vou mostrar como é que a gente cria fases diferentes, né? Vou criar cenas diferentes com elementos diferentes e uma forma de mudar de cena dentro do jogo. E se der tempo a gente vai ver também como é que faz um menuzinho básico e como é que exporta o jogo. Mas eu espero que tenha dado para entender tudo. Acho que hoje foi o dia que a gente foi um pouco mais longe no código, né? Eu usei o Delta, usei esse Isonflow, mexi com as propriedades do Moving Slide, mas eu acho que se você rever a aula anterior e ver essa, vai dar para entender direitinho o que a gente avançou. E como eu tinha falado na aula anterior, isso é a gente testar mesmo e mexer e ver o que é que funciona aqui mesmo. Eu planejei uma gravidade na minha cabeça que quando eu fui olhar aqui não fazia o menor sentido pro que a gente tinha estabelecido. E isso é o que você vai testando. Acho que uma coisa que a gente pode fazer também é animar esse personagem, né? Pra ele ficar mais legalzinho. Agora parece que ele está apenas flutuando, mas eu acho que hoje já foi bastante coisa. A gente encerra aqui por hoje e na próxima aula a gente avança mais um pouco, ok?